Pessoal, eu sou a Camila, eu sou estudante do quarto período de Letras, Português, e hoje eu vou falar o PIC, que é sobre o Morro dos Ventos Uivantes. De livro eu escolhi uma versão traduzida de Raquel de Queiroz de 2016. Existem outras edições, eu escolhi particularmente por ser uma tradução da Raquel de Queiroz. No prefácio, inclusive, ela fala como admira a autora britânica. E pela edição mais nova, de 2016. Ela originalmente foi publicada em 1947 no Reino Unido e este livro, mais algumas poesias, compõem a obra da Emily Brontë. Não tem uma vasta obra, mas mesmo assim ela é considerada uma das maiores escritoras de língua inglesa, de pioneira, como mulher escrevendo romances. Existem muitas versões, muitas adaptações dessa história. A primeira de filme, inclusive, está no cantinho direito inferior, que de 1922. Mas tem outras versões de livros, edição comemorativa, bilíngue, e a gente vê que é uma história muito adaptada, né? O que permeia basicamente a história do livro inteira é a forma doentia como se manifestam os sentimentos, inclusive sentimentos bons como o amor. Nós temos como destaque dessa primeira parte o Heathcliff e a Catherine, que são irmãos adotivos. Quando o Heathcliff chega na família, ele é muito rejeitado, inclusive pela Catherine no primeiro momento. Ele foi achado pelo pai sozinho na estrada, veio sem nome, sem modos, sem trajes adequados, ele estava sujo, ele estava simplesmente largado na estrada e o pai trouxe para morar com eles. Por isso, por essas características, ele é rejeitado não só pela família, como também pela sociedade na qual eles estavam ali. Só que depois, Catherine e ele se tornam inseparáveis. Tem uma ligação muito forte entre eles. A Catherine até acha que ele é uma versão dela. E o que torna até um amor doentio já desde cara, né? Eu considero essa divisão, mas não existe isso no livro. Para entender melhor a história, eu dividi até segundo uma lógica cronológica. Então, nesse primeiro momento, a gente tem esses dois como núcleo e o amor deles, essa amizade, essa ligação forte, só que acaba sendo prejudicada, porque a Catherine casa com outra pessoa, com o Edgar, por outros motivos, por interesses sociais, por interesses econômicos. Heathcliff, na verdade, começa a ser o empregado da casa que ela mora, então para ela perderia totalmente status ou financeiramente seria inviável para ela ficar com ele. Então ela acaba ficando com o Edgar, que é de uma família mais elegante, uma família mais abastada. E aí isso acaba causando um ciúmes muito grande no Heathcliff. Ele vai embora e tal, e quando ele volta, Catherine está casada e ele causa uma pequena instabilidade naquele núcleo familiar que já estava consolidado. Ele briga com o marido de Catherine e aí essa briga toda, essa discussão causa uma doença muito forte na Catherine, só que não existe no livro qual é a causa dessa doença, qual é essa doença. Ela fica muito abatida e depois de algum tempo ela acaba falecendo, deixando uma menina. O Heathcliff, né, ele é uma pessoa ruim. Assim, até essa primeira parte, você não entende se a maldade dele é um reflexo da forma como ele é tratado ou do próprio instinto dele. Se ele é assim por natureza desde que chegou lá, ou se é apenas uma manifestação da própria rejeição que ele recebeu na casa onde ele ia morar, no lugar que ele ia morar. Ele foge com a irmã do Edgar e
e tem um filho com ela, só que assim, ela se amarga, ela ela se arrepende amargamente de ter feito isso, porque ele já se mostra uma pessoa violenta, agressiva, malvada, não a trata de uma forma boa, de uma forma delicada. Ele tem até momentos de agressão física. Então, a gente não sabe qual é a motivação dele para isso, né? Aí, nesse segundo momento, a Catherine já morreu e isso causa mais amargura ainda no Radcliffe, que se antes a gente acreditava que ele tinha algum sentimento bom, que era o amor pela antiga irmã, né? A gente começa a não ver esse único sentimento bom que tem nele, porque ele passa a ser uma pessoa muito malvada mesmo. E aí ele, nessa segunda etapa, a gente consegue ver os desdobramentos da morte de Catherine, que é a filha dela, a Kate, e as interações que surgiram com o nascimento da Kate, que aí formam novos laços familiares, né? Como ela é sobrinha do Radcliffe, o pai dela proíbe qualquer contato com os dois, mas aí isso se não é difícil manter esse tipo de afastamento, porque eles viviam numa região ali que todos se conheciam, né? E aí, a partir disso, tem a Kate, tem o Linton, que é o filho da Isabela. E aí as relações vão se ficando mais complexas, porque vão aparecendo esses personagens. O Warrington, que era o filho do outro irmão dos dois. E a trama vai ficar aumentando de espaço, de tempo. Elas passam de 12 anos, depois de 12 anos começa essa segunda etapa, depois mais um pouco tem a conclusão da história. O tempo vai ficando complexo, os espaços vão aumentando e o próprio Radcliffe vai se tornando cada vez mais atormentado e ele vai se manifestando na sua loucura. Mas nessa etapa existe um final feliz. O filme, O Morro dos Ventos Uivantes, existem também outras versões, como eu havia dito antes. Eu escolhi essa versão de 2011, que também tem uma locação nos Estados Unidos. Ele tem uma duração de 2 horas. Basicamente, esse filme se refere à primeira parte do livro. Então, ele não conta com o nascimento da Kate, com essa complexidade das histórias que vão aumentando depois que a Catherine morre. Então, ele é basicamente um filme que fala sobre o amor doentio entre esses dois irmãos. E acaba quando a Catherine morre. E aí mostra todo o tormento do Radcliffe. Nesse filme, a gente vê uma história realmente inspirada, porque você não vê como que o Radcliffe consegue ser mal, que a gente vê muito nitidamente no livro, como é que ele consegue ser uma pessoa maldosa. E a Catherine não demonstra nenhuma ou bem amenizada o fato dela ser tão geniosa. Então a gente vê que é realmente uma versão inspirada da história. Não é a história do Morro dos Ventos Vivantes como esse fim. Trata somente desse relacionamento entre os dois, basicamente. É exatamente aquela primeira etapa do livro. Então, a minha proposta para análise do filme, em comparação com o livro, é pegar um desses personagens e comparar, e fazer um traço psicológico, traço psicológico dele, um perfil completo, né? Como é que o Radcliffe é no filme? Ele é assim, assim assado, ele não fala muito, ele não interage com outras pessoas. Como é que ele no livro? Você consegue identificar nele alguma psicopatia, algum problema? A rejeição que ele sofre
influencia na vida dele. Então, traçar esses perfis do personagem no filme e o personagem do livro. Depois disso, comparar os dois. Será que se trata da mesma personagem? Então, eu queria propor essas duas perguntas. Será que fazendo um traço do personagem no filme e fazendo esse mesmo paralelo com o do personagem do livro, será que eles podem ser considerados os mesmos personagens? Será que o filme pode ter o mérito de levar o nome do livro? Esse é um questionamento que pode ser feito pelos alunos em sala de aula, né? Só que a conclusão que a gente pode chegar é que são obras diferentes. Não vai existir um retrato fiel no livro, do filme, que seja um retrato fiel, que seja do livro no filme. Isso daí é muito difícil de acontecer. As perdas são inevitáveis e algumas delas vão agradar determinadas pessoas e outras perdas vão desagradar determinadas mesmas pessoas. Então, talvez a gente tenha que pensar nas duas histórias como coisas diferentes, dizendo informalmente. São histórias diferentes, porque aí você consegue perceber todas as nuances que tem no filme e pertencentes a ele. E é como sendo uma história, uma homenagem, uma inspiração do livro. Porque, particularmente, eu fiquei um pouco decepcionada ao ver como que os traços de personalidade deles, tanto da Catherine quanto de Radcliffe, eles são amenizados no livro, no filme. E você não consegue identificar a intensidade dos sentimentos dele nessa versão. Então, mas você observando separadamente os dois, você vê que são obras completas, cada uma do seu jeito, e que a gente não pode tirar o mérito de um filme só porque ele não é completamente fiel à história do livro. Os dois têm seu valor. Então é isso, essa era a minha proposta. Muito obrigada.